Olá, aqui é a Gabriela, coach para pais e psicóloga, e hoje eu gostaria de conversar com você sobre as regras. Como que a gente estabelece as regras? E elas estão ligadas de certa forma com os seus valores? Vamos ver? Muitos pais não estabelecem regras porque eles não querem discussão, não sabem muito bem como lidar com as frustrações das crianças e ainda mais nos dias de hoje que o nosso tempo com nossas crianças é super curto. Então muitos pais pensam, eles já estão na escola o dia inteiro, lá eles já têm que seguir as regras, uma rotina, então em casa vamos deixar um pouquinho mais solto. Então por isso muitos pais acabam não aplicando as regras. Crianças precisam de limites, crianças precisam de parâmetros para ficarem seguras. Então, regras, combinações, chame como queira, elas são importantes para a criança, sim. Faz parte da nossa função parental estabelecer regras, estabelecer combinações, porque as crianças precisam delas para se sentirem seguras. Bom, e isso a gente faz conforme os nossos valores. Uma boa pergunta para você é: se tem alguma área que não está dando muito certo na sua vida com as suas crianças, pense, eu tenho uma regra para isso? Então, se você pensou, hora do banho é um caos, você tem uma regra para isso? Precisamos sim de regras, elas precisam ser seguidas, elas precisam ter um embasamento nos nossos valores. Senão a criança ia poder sair da cama quando quisesse, poderia comer doce quando quisesse, poderia escovar os dentes ou não, poderia tomar banho ou não. Então a gente precisa sim criar um número de regras, criar as regras para com que as crianças cresçam e desenvolvam bons hábitos. Uma importante parte de ser pais é estabelecer regras e isso nos ajuda a manter o controle. Com o sistema Pais Positivos, a gente quer regras e rotinas que sejam proativas. O que significa isso? A gente quer que a criança saiba o que se espera dela para ela poder fazer o certo. Ao invés de deixar tudo solto e, consequentemente, a criança não vai saber o que a gente espera dela, o que a sociedade espera dela, o que a escola espera dela, e ela vai fazer a coisa errada. Então, o que vem? Vai vir a crítica, vai vir palavras, vai vir ruins, vai vir castigo, e isso não é proativo, isso não vai fazer bem para a criança. Então, o que faz bem para a criança é ela saber o que se espera dela, que é a regra, e saber como é quais vão ser as consequências disso, quais vão ser as consequências naturais daquilo, se ela fizer e se ela não fizer. O reforço de regras não precisa ser negativo. Se você não gosta da palavra regra, você pode usar combinação, combinações. E isso, quanto mais regras, mais combinações você tiver, melhor. Por quê? Vai ter mais coisas para a gente elogiar descritivamente a criança, o adolescente, quando eles estiverem no caminho certo, quando eles estiverem cumprindo a nossa regra, a nossa combinação. Bom, mas Gabriela, como é que a gente estabelece as regras? Né? Em primeiro lugar, a gente deve sentar com as crianças, devem sentar principalmente com os adolescentes e discutir quais são as regras aqui. O que a gente já tem de regra, o que está funcionando, o que não está, porque não necessariamente ter regra significa que todos estamos colocando em prática. Então, sentar com a criança, com o seu filho, com a sua filha e discutir quais são as regras. Uma regra precisa de duas partes, de dois aspectos. Primeiro, ela precisa ser clara, precisa ter clareza. A criança precisa saber o que você espera dela. Segundo, precisa saber qual será a consequência se a regra não for cumprida. Tanto a consequência positiva quanto a consequência negativa.
Eu acho muito bacana poder sentar com os nossos filhos e poder conversar com eles sobre as combinações, sobre as regras, o que eles esperam. Não que a gente vai fazer o que eles querem, né? Não é como eles acham que pudesse ser, que a gente vai cumprir isso. Não. É nossa função de pai, é nossa função de mãe de estabelecer as regras, mas é muito legal, é muito bacana poder escutar as opiniões deles e talvez até, né, já ensinar eles habilidades como negociação. Por que não? É um momento de conversar. Com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro, pense qual é a área que não está funcionando. É a hora do almoço, é a hora do banho, é a hora de levar o cachorrinho para a rua para passear. Que momento do dia que não está funcionando? É esse momento que vocês podem pensar, opa, estamos precisando de uma regra. Muito interessante. Bom, a última coisa que eu quero dividir é cuidar com recompensa e suborno. Eu gosto muito de usar com meu filho o seguinte: as obrigações vêm em primeiro lugar. Então, se a gente tem tarefa de casa para fazer de manhã e ele também ao mesmo tempo quer a meia hora de iPad dele, o que nós vamos fazer? Quando você terminar o seu tema de casa, aí você poderá pegar o iPad. Então, eu não estou subornando ele. Se você fizer o tema de casa, você vai poder usar o iPad. Não. O iPad tem meia hora que pode usar por dia? Então tá, essa é uma regra, essa é uma combinação. Então tá, vamos fazer o tema de casa primeiro. Quando tu terminar, tem o tempo de iPad. Então, cuidado com o suborno, né? Não é se, mas sim use a palavra quando. Faz uma grande diferença. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, agradeço de coração. Se você ainda não assinou o nosso canal, por favor, passe o mouse, assine o nosso canal, assim você vai estar sempre em dia com o nosso conteúdo que a gente faz com tanta paixão. Muito obrigada e até a próxima. Estamos juntos!